Olá, investidor! Bem-vindo ao canal Descomplicando Ações. Hoje eu vou falar aqui no canal sobre a empresa Soja3, tá? Que um seguidor do canal pediu para eu falar sobre essa empresa, então eu vou explicar tudo sobre ela, em que cenário ela se faz indispensável e que eu estaria comprada na ação, né? Não tem ação na carteira, mas teria interesse nesse cenário que eu vou falar para vocês e no final vou mostrar o preço teto, tá? Então bora lá sem enrolação. Primeiramente, a gente tem que ir do início aí, né? Quando que Soja3 fez o seu IPO na bolsa, tá? Então ela fez o seu IPO, que é a oferta pública inicial, quando a empresa abre seu capital na bolsa de valores, tá? Então ela abriu seu capital em abril de 2021, tá? A partir daí a gente já pode ir para alguns detalhes sobre a empresa. Então, Soja é uma empresa brasileira, tá? O nome da empresa é Boa Safra. É uma empresa brasileira líder na produção de sementes de soja, tá? Então, o negócio principal dela é produção de semente de soja, porém, ela também entrou em outros mercados, tá? Também entrou em outros mercados, como de milho, feijão, forrageiras, não sei o que é, e sorgo, tá? Então, ela entrou além de estar aí no mercado, inserido no mercado de soja, ela também entrou aí em produção de outros grãos, tá? O que faz a Boa Safra? Ela produz sementes, tá? Produção de sementes é a principal atividade da Boa Safra. É a produção de sementes de soja, que nem eu falei, desenvolvidas para oferecer o melhor desempenho em diferentes condições climáticas e de solo, tá? Ela também atua com tecnologia. A empresa investe em pesquisa e desenvolvimento para criar sementes com características genéticas superiores, garantindo maior produtividade e resistência a pragas e doenças, tá? E olha só esse detalhe aqui, tá? A empresa é gigantesca, ela tem uma distribuição aí, tá? É, possui uma ampla rede de distribuição, alcançando mais de 70% dos estados brasileiros produtores de soja, tá? Aí fala aqui que ela tem o tratamento de sementes, além da produção, a empresa oferece tratamentos industriais para sementes, proporcionando maior proteção e vigor, tá? E aí, se a gente desce um pouquinho mais, a gente vai ver mais alguns detalhes, tá? Por que investir em soja 3? Aí aqui tem, ela é líder do mercado, tá? A Boa Safra é uma das principais empresas do setor, com uma posição consolidada no mercado, tá? Então, vamos lá, vamos parar até aqui. Primeiro, a gente já viu aqui, tá? Sobre a empresa, o que que ela faz, que ela é líder de mercado, tá? Ela trabalha aí com produção de sementes, ela atua também com tecnologia para não perder ali, né, suas sementes quando plantadas, não deixar que pragas destruam ali as sementes e acabe se perdendo, tá? Ela faz parte aí de 70% dos estados brasileiros, tá? Então, quase que domina aí os estados aí brasileiros. E aí, ela também está presente no caso, né, no agronegócio, o setor dela é do agronegócio, tá? E aí, aqui a gente já vai para alguns detalhes importantes sobre a empresa. Primeiro, a gente entendeu o que ela faz, tá? Produção de semente, principal negócio é soja, foi para milho, foi para grãos de feijão e alguns outros grãos, tá? E aí a gente tem que entender, beleza, ela entrou na Bolsa de Valores em 2021. Daí, a gente olha o dividend yield dela. Será que é um dividend yield bom? Aí a gente consegue perceber que sim. A gente espera, pelo menos aqui no canal eu ensino você que o orientado aí pelos investidores já de longo prazo, vem lá de trás, ensinamento do Décio Bazin, agora o Luiz Bassi, eles orientam aí no mínimo 6% de yield, né? Então a empresa está entregando aí 7,37
Tá ótimo, tá? Nos últimos 12 meses ela teve uma queda aí de 3,53%. Ela também entrega um tag along de 100%. Lembra, tag along que garante aí alguns direitos, alguns não, garante, assegura aí os direitos para o investidor em caso a empresa seja negociada, seja vendida. O investidor, no caso eu, você, os investidores, principalmente os investidores menores, minoritários, eles acabam levando a vantagem juntamente com a empresa, tá? Não é só a empresa que ganha, como o tag along é de 100%, então os acionistas também acabam ganhando, tá? E aí, se a gente olha aqui, ela, beleza, entregou um yield de 7,37%, mas será que foi assim desde o começo? Não. Então, ó, ela primeiro entregou 1%, depois 5,92% e agora 7,37%. Então, o primeiro destaque aqui que eu quero deixar, a empresa é nova, ela foi abriu em 2021, tem apenas 3 anos aí, então é uma empresa nova. Empresas novas, geralmente eu não coloco em carteira, na minha carteira. Aí você tem que ponderar na sua carteira o que que você aceita fazer ou não, tá? Empresas novas eu não coloco em carteira, por exemplo, Caixa Seguridade, né? Estou observando ela desde o ano passado, mas ainda não coloquei por ser uma empresa nova de mercado aí, tá? Então, continuando. Ela só tem 3 anos, veio aumentando os dividendos, e aí por isso que é bom um histórico maior, porque aí a gente tem que ver se realmente a empresa vai continuar nesses 7% que está atualmente ou se ela vai querer aumentar futuramente, tá? E aí, os dados dela, já adiantando aqui, os dados dela, os indicadores estão excelentes, tá? Não tem nada o que falar. Por exemplo, um ROI de 25,85% é excelente. Eu falo aqui no canal que um ROI bom é acima de 15, né? Quando a empresa entrega 20 ou mais que isso, é um ROI excelente. A dívida da empresa tá bem controlada. Olha só, dívida líquida, tá? Sobre EBITDA, 0,51, ou seja, bem controlada. Uma dívida bem controlada não teria problema nenhum, tá? E aí, eu vou sair daqui que eu não consigo ver, eu não consegui encontrar o payout aqui, tá, da empresa. E aí, se a gente for aqui no Investidor 10, a gente consegue ver que ela entregou um payout aí de 37%, tá? E aí, agora eu vou falar o seguinte. A gente já viu aqui que os dados, tá? Os dados de valuation estão bons, tá? Aqui, ó. Esqueci de falar o PL, tá? PL é importante olhar, preço sobre lucro, quer dizer, é um indicador que mostra em quanto tempo a empresa devolveria esse dinheiro aí pra gente, tá? Então, em 5 anos e 1 mês aí, em quase 2 meses aí, praticamente, a empresa devolveria o dinheiro que a gente está investindo nela. Então, esse é um valor aí excelente, tá? Banco do Brasil está entregando um pouco abaixo disso. Boas empresas que eu tenho em carteira estão entregando esse valor aqui. Então, isso é bom também, tá? E aí, deixa eu ver, PVP dela tá 1,34, tá um pouco acima. O valor patrimonial dela é 9,57, ou seja, está acima do seu valor patrimonial, porque agora ela está sendo cotada a R$ 12,85. Por isso que o PVP, que é preço sobre valor patrimonial, está mostrando em 34. Se ela estivesse abaixo desse valor aqui, VPA, que é valor patrimonial por ação, o PVP estaria abaixo de 1, tá? Então, você correlaciona cada coisa aqui, tá? E aí, o ROI, como eu já disse, um ROI excelente, basicamente é isso. E aí, agora a gente vai para o detalhe. Qual cenário seria um cenário bom para a empresa de soja 3, tá? Basicamente, um cenário que ninguém pensa que vai acontecer um dia, né? Mas a gente vê aí guerras e mais guerras surgindo aí em outros países. E o cenário de guerra é um cenário que insumos, empresas como que produz alimento, empresas que produz armamentos, são empresas empresas industriais, né? São empresas que ficam no radar em momentos de crise, tá? Por exemplo,
Vamos supor que aconteça uma guerra de pessoas que exportam, países de fora que exportam para dentro do Brasil. Se esses países entrarem em guerra, vai haver aí uma problemática para a entrega desses alimentos aqui para dentro do Brasil. Então, se a gente, além de estar investindo, né, nessa empresa e essa empresa aqui do Brasil, ela começar a ter uma demanda maior porque não está vindo produtos de fora, tá? Isso afeta no lucro da empresa e automaticamente afeta nos dividendos distribuídos para os acionistas, tá? Geralmente, quando a empresa é uma empresa que distribui dividendos, quanto mais ela recebe de lucro, mais ela distribui com os acionistas. Então, por isso que Soja 3 seria uma empresa interessante para um cenário de guerra. Mas claro, não só no cenário de guerra. Como ela é uma empresa que está aí dominando o seu setor, tá? Depois eu vou até buscar outras empresas para fazer um comparativo aqui no canal, outras empresas do mesmo segmento para fazer um comparativo aqui no canal. Como ela é uma líder no setor dela, ela também poderia ser uma possível entrar aí como uma previdenciária, só que eu não coloco ela na minha carteira atualmente, justamente por conta desse histórico pequeno, 2021 para cá, pouco, houve muita distorção de um ano para o outro, então a gente tem que observar aí, né? No caso, tem que observar, eu vou observar. Se você ouviu isso tudo que eu falei e você quiser investir, aí fica ao seu critério. Esse vídeo não é recomendação de investimento, nem de compra, nem de venda. E agora, já que eu falei o momento, né, que seria o mais bombástico aqui para esse setor, esse segmento, né, que seria um cenário de guerra, é o cenário onde essas empresas são mais requisitadas, tá? Porque fica realmente uma insanidade, muitas incertezas. Além disso, eu vou mostrar o cálculo aqui do preço teto para vocês, tá? Lembra, não importa se você vai querer comprar empresa, se você não vai, qualquer tipo de empresa que você for colocar na sua carteira, você só pode comprar se você fizer o cálculo do seu preço teto. Vou até deixar amarelinho aqui. Você tem que fazer o cálculo do preço teto para você não sair perdendo dinheiro, achar que está ganhando, tá? A empresa está distribuindo dividendos, você está ganhando e na verdade você está saindo aí perdendo, tá? Então, como que eu faço esse cálculo? Eu deixei tudo anotadinho aqui para você entender como é que eu faço esse cálculo, tá? Geralmente eu pego, tá? Eu me baseio nos pagamentos dos últimos 5 anos ou 6 anos, tá? Mas aqui, como a empresa pagou aí dividendo apenas em 2 anos, olha aqui, ela pagou dividendo apenas em 2 anos, tem apenas 2 anos marcado aqui, então a gente consegue fazer o cálculo, né, apenas com 2 anos. Então, eu peguei aqui o pagamento que ela fez em 2022, para você pegar, é só você vir aqui, ó, no Investidor 10, descer em histórico de dividendos, desce aqui, clica aqui nessa partezinha aqui, coloca dividendos pagos. Aí vai aparecer, porque se você deixar em dividend yield, vai aparecer a porcentagem, tá? Mas a gente quer os dividendos pagos. Então, se a gente passa o mouse aqui em cima, a gente vê que ela pagou 11 centavos em 2022 e em 2023 pagou aí 96 centavos, tá? E aí eu pego isso e jogo aqui na planilha. Então, eu coloquei lá 2022 11 centavos, 2023 96, faço o cálculo, 11 mais 96 dá 1,7. Eu pego e divido esse 1,7 por 2, que é a média desses dois valores aqui, tá? Eu divido por 2 dá 54 centavos. Pego esses 54 centavos e faço dividido por 6%, que é o valor, o mínimo, né, que a gente aceita receber de retorno no investimento. Se você quiser, você pode colocar mais, eu vou até mostrar aqui para você, tá?
E aí, eu fazendo esse cálculo, o preço teto dela baseado nos últimos 2 anos, olha só, daria 8,82. É o preço limite que você aceitaria pagar na ação baseado nos últimos 2 anos. Ou seja, atualmente não estaria bom para comprar, porque ela está em R$ 12,85. Mas olha só, se você está acompanhando a empresa e acredita que ela vai continuar pagando esse valor aqui que ela pagou em 2023, que foi 96 centavos, o preço teto já muda, tá vendo? Então, o preço teto baseado no último ano fica em R$ 16, porque o cálculo foi feito da seguinte forma: eu fiz 96 dividido por 6% dá R$ 16. Então, aí já teria margem de segurança para comprar, porque o preço dela tá 12,85 e o seu preço limite, o preço máximo que você aceitaria pagar na ação é R$ 16. Então, aí já estaria com margem de segurança para comprar. Então, você tem que ver se você é mais arrojado, quer se basear apenas no último ano de pagamento. Eu não faço isso, justamente porque é algo mais arriscado e eu gosto de ser cautelosa nos meus investimentos. Mas, por exemplo, tem uma empresa que eu estou acompanhando que, se a gente fosse basear pelos últimos 5, 6 anos, o preço teto dela estaria baixo. Só que a empresa mudou a organização, falou que vai pagar agora, falou e já está pagando um payout maior, que é Banco do Brasil, tá? Então, no Banco do Brasil, eu estou me baseando no preço teto dos últimos 2 anos e no preço teto projetivo, tá? Que é outro cálculo que eu faço, que eu já fiz, que eu já trouxe aqui no canal. Então, eu tô acompanhando a empresa, tô vendo o que o gestor tá falando, tô vendo tudo que tá acontecendo. Então, eu me baseio nela, assim, no pagamento dos últimos 2 anos, porque eu sei que realmente tá mudando as coisas na empresa, tá? Mas se você não estiver acompanhando tudo que o gestor tá falando, eu acho mais arriscado, tá? Na minha opinião, é mais arriscado você se basear no último ano ou até mesmo nos últimos 2 anos. Então, por isso que eu não pego empresa com menos de 5 anos aí e coloco em carteira, tá? Então, basicamente, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like, tá? Se inscreva aqui no canal e faça como esse seguidor que deixou uma sugestão aí de empresas que ele gostaria de ver aqui, que eu trouxesse aqui pro canal. Faça igual ele e traga também, deixe o seu comentário falando alguma empresa que você queira que eu traga aqui pro canal, que eu vou fazer essa revisão. Falo tudo sobre a empresa, falo que segmento está inserido, mostro alguns dados de valuation, alguns dados de rentabilidade, tinha me fugido a palavra, algumas informações de rentabilidade. No final, eu farei esse cálculo aqui do preço teto para vocês, tá? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Um abraço, até mais, falou, fui!